Então vamos agradecer a Deus por essa tarde tão bonita. Agradecer a presença dos nossos amigos que já não vinham há algum tempo, principalmente do Carlinho. Significa muito a presença dele aqui com a gente. Obrigado, Jesus, por esse momento de luz em que nós vamos nos debruçar sobre os seus ensinamentos, na procura de nos melhorarmos, com o objetivo de avançarmos um pouquinho mais na compreensão e na nossa mudança íntima. Esteja conosco, Jesus, nesses momentos. Manda-nos a sua inspiração, porque ainda nos sentimos muito pequenos e frágeis, mas já sabemos que precisamos prosseguir. Nós desejamos prosseguir. E por isso pedimos a sua mão, para nos segurarmos e nos erguermos. Que as suas bênçãos se recaiam sobre todos os lares, que o nosso tudo faça luz, em cada lugarzinho que estiver ouvindo, em cada coração, seja no plano físico ou no plano espiritual, possa brotar as sementes, para que a gente possa ascender em direção ao nosso Pai Maior, cada vez mais. Obrigado, Senhor, que assim seja. Ótimo. Então, pessoal, vamos continuar o nosso estudo, então. Nós estamos estudando aquela passagem, né, da verdadeira família de Jesus, que é aquele momento em que Jesus está ensinando e chegam para ele e diz que sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora, e ele faz o seguinte questionamento, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Então, nós já estamos aí há 3 semanas estudando essa passagem. Nós pegamos algumas reflexões do livro Luz Imperecível, do Honório Abreu, e estamos concluindo hoje essas reflexões do livro. Então, vamos dar continuidade. Ramon, você poderia colocar aí na tela? Isso. Meire, tá fácil para você ler? Ou não? Acho que não, né? O microfone estava desligado. Ah, Começa aqui nos discípulos? isso, para seus discípulos. Sim. Para seus discípulos. No caso, Jesus estendia a mão para os discípulos para que... Deixa eu ver aqui no cantinho, não está dando para ver. Dá para centralizar um pouquinho? Um pouquinho mais para a esquerda só. Isso, beleza. Vou começar novamente. Para seus discípulos. No caso, Jesus estendia a mão para os discípulos. Para o que temos estendido as mãos? Qual tem sido o objetivo das nossas aspirações? Qual tem sido a finalidade de nossas existências? Discípulo. Discípulo sugere alguém em plano de sintonia com a fonte irradiadora. A extensão da misericórdia está constantemente a irradiar sustentação e direcionamento de trabalho. A percepção dessa mão que se dirige para nós será o piso de segurança e reconforto ante os desafios da existência. No entanto, sua identificação está em relação direta com disposição de servir, de cooperar.
Imperioso direcionar os valores que detemos para além do circuito menos feliz do egocentrismo, sabendo discernir a natureza do recurso e a predisposição de quem se posiciona ante nossas possibilidades de cooperar, a fim de que não venhamos, ante a manifestação espontânea da emoção ou do sentimentalismo, incorrer em lapsos que possam implicar em dar coisas. Sobe só mais um minutinho, um pouquinho. Isso, perfeito. Ante a manifestação espontânea da emoção ou do sentimentalismo, incorrer em lapsos que possam implicar em dar coisas santas aos cães ou pérolas aos porcos. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Isso, até aí, Meire. A gente continua. Vamos fazer uma reflexão, então, sobre isso aí, né? Uhum. Que a gente estudava no domingo passado, que Jesus estendeu as mãos, né? E disse isso para os discípulos, para seus discípulos. E qual o sentido, né? Ter estendido as mãos para os seus discípulos. Então, com a leitura aí do Honório, nós podemos fazer algumas reflexões. E eu deixo os amigos aí à vontade para iniciar. Eu acho que quando ele estende as mãos aos discípulos, é alguém que já está disposto a entender a mensagem, a aceitá-la, e como diz, né, já está disposto a servir, né, colocar em prática os seus ensinamentos, acatar a mensagem de Jesus e fazer com que ela possa se transformar em ação, né, trazer para a vida prática. Aquele que já entendeu a mensagem, já está em sintonia com ela, já introjetou ela dentro de si e já consegue devolver ela em forma de ação. Penso que seja isso. Porque se a gente for ver bem, né, esses questionamentos aí, eles são muitíssimos importantes. Uhum. No automatismo da nossa existência, né, no cenário atual do mundo, nós esquecemos, às vezes, da nossa verdadeira identidade, né, enquanto filhos de Deus, né? Sim. E qual o objetivo, qual a finalidade das nossas Estar existências. aqui. É. E Jesus está mexendo aí com o nosso íntimo, né? Sim. Estendendo a mão para o que a gente está estendendo a mão, né? É para o bem? É. Ou semeamos ainda o egoísmo, o orgulho, a discórdia? A nossa aspiração está na atuação, assim, apenas focado, às vezes, nos nossos interesses, né? E quando a gente devia estar focando, né, estendendo a mão para quê? Para o nosso bem comum, para a fraternidade, para a caridade, né? E se a gente aspirar a esse amor atualmente na nossa existência, com vista no futuro, seria o nosso objetivo maior, né? Por isso que Jesus mexe com a gente quando ele faz essas indagações. Ver que, como diz, que a nossa vida não só começa no berço e termina no túmulo, que isso é apenas um momento que nós estamos vivendo. E trazer essa mensagem para o ser transcendental que nós somos, né? Para o espírito, realmente. Que às vezes, dentro desse imediatismo, dentro do materialismo, às vezes a gente só quer resolver o aqui e agora. Entender que nós não somos só isso, né? Que nós estamos para além de tudo isso, né? E a nossa vivência vai refletir o que os nossos hábitos, o que nós buscamos é que vai refletir se nós já estamos entendendo essa mensagem, se nós já estamos sendo discípulos realmente do Cristo, né? As nossas atitudes, os nossos hábitos, o que a gente busca é o que vai determinar. Não o que eu falo. Às vezes a gente fala, mas não faz. Então, assim, é o que a gente tem que mais prestar atenção nisso, né? Será que o que eu falo está de coerência com o que eu vivo? Né? É para a gente pensar, é um questionamento que a gente tem que se fazer a todos os momentos, porque às vezes, pela correria, pela vivência do dia a dia, por tantas coisas que a gente tem que resolver, de repente, às vezes a gente começa a não ver muito qual o sentido de tudo isso aqui. Temos que parar de vez em quando e falar, opa, meu sentido aqui é muito mais profundo do que tudo isso.
Carlinhos levantou a mão. Carlinhos, fica à vontade. Só abre o microfone, Carlos. Então, estou assim, um pouquinho afastado, então talvez o que eu for falar aqui, vamos dizer assim, vocês já comentaram, me desculpa aí se eu vou repetir, né? Mas engraçado, Hernando, ainda hoje, eu estava comentando agora à tarde essa passagem lá na casa do meu pai com as minhas irmãs, né? Porque domingo que vem vai ter um aniversário numa chácara que é de uma... Ela é filha de um primo meu, né? E vai ser numa chácara. E a minha irmã falou assim, você vai lá no aniversário, né? Vai ser no sábado, né? Eu falei, Marinalva, eu acho que não, porque eu estou com os trabalhos aí para fazer e tal. Falei, mas você tem que valorizar a família, né? Você tem que estar com a família também e tal, né? Aí eu falei, então, Marinalva, mas eu tenho que ver, a minha irmã, Marinalva é minha irmã, mas eu tenho que ver onde que eu estou beneficiando mais, né? Se é fazendo o meu trabalho com mais, quantas pessoas vai estar se beneficiando. E lá estar com a família é muito importante, a família é o nosso berço, a família é onde o nosso reduto, né, para onde nós voltamos e tudo. Mas tá meio escuro aí meu vídeo, tá escuro, Tá oscilando um pouquinho, agora tá bom. Tá, desculpa que eu mudei de lugar, que eu cheguei com pressa aqui, fui tomar uma água aqui, sabe? Por isso que eu saí do vídeo aqui e agora fiquei na sala aqui, tá um lugar um pouquinho mais... Deixa eu ver aqui se eu fico num lugar melhor aqui, espera aí. Mas sabe, Hernando, que eu entendo é assim, ó, dessa passagem. Imagina a cena, o Cristo está lá, né? Naquela multidão, fazendo o trabalho ali, atendendo e tal, e de repente chega a mãe e os irmãos e eles anunciam, né? Olha, sua mãe e seus irmãos estão ali. Quer dizer, dava para entender que ele iria falar, nossa, então traz eles aqui, né? E todos iam abrir, porque são pessoas importantes, a mãe dele, né? Está querendo vê-lo, vamos dar licença, né? Para que ele possa se aproximar e apresentar, né? Eles para nós aqui e tal, né? Mas nada disso aconteceu, né? Você viu que você acabou de responder aí o que ele mesmo fala, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Então, quer dizer, eu falei isso para minha irmã, né? Ela falou, mas tem que interpretar muito isso daí, né? Tem que raciocinar muito sobre isso. Mas eu penso assim, ainda voltei um pouquinho atrás, né? Você vê, nessa existência, tem o que a gente pode escolher e o que a gente não pode escolher, né? O que eu posso, eu que defino e o que já vem definido. Então, você vê pai, mãe, irmãos, às vezes cunhados, sobrinhos. Esses seres você não pode escolher. E, na maioria das vezes, você vem numa família que você precisa ser ajudado por eles. E, muitas vezes, você precisa ajudá-los. Tem que ver a posição, né? Que cada família, cada filho se encontra em relação aos pais e os irmãos. Mas agora tem o que você pode escolher, né? Você pode escolher seus grupos de amigos, seus grupos de estudos, a escola que você vai estudar, você pode escolher. Você pode escolher até seus mestres, se você não está escolhendo uma escola e tal, né? Seus mentores, né? Que você pode afinizar com eles. Então, de repente, a família não está disposta a buscar aquilo que você está buscando. Imagina que você, então, por causa da família, se retrai e fica junto. Quer dizer, a oportunidade passa. Então, eu vejo que essa resposta dele é muito coerente, porque se a mãe dele e os irmãos estão indo lá, se for para fazer a vontade do pai, se for para buscar essa evolução, que sejam bem-vindos. Mas se não for, né, vamos recebê-lo da mesma forma, mas tem que depender do interesse deles. Porque a gente não pode forçar. Estava falando do meu pai. Você pode dar tudo o melhor para o seu filho, os bons exemplos, conselhos, tudo, mas e se ele não quiser? Né? Se ele não tiver ainda evoluído para isso, né? Não estiver nessa sintonia, né? Porque tem muitos pais exemplares que os filhos não são, e tem o contrário também, né? Tem pais que não são exemplares. Então, a família ela é relativa.
né, nesse ponto de ser o seu ponto de evolução com relação a essa família espiritual que até no Evangelho conta, né? A nossa família espiritual é muito maior, né? Os laços consanguíneos nem sempre são os mesmos laços espirituais. Então, nesse ponto, eu achei muito importante a gente considerar isso, sabe? Para a gente não ficar preso. Ah, eu sou muito família, eu tenho que ir na festa porque me chamaram e tal. Mas espera aí, você está cuidando também da sua evolução? O que eles estão interessados é a mesma coisa que você está interessado? Então, é por isso que eu estou aqui com vocês, viu? Porque eu escolhi vocês aqui, aprender e tal, e a gente, né? Tá bom? Mas nesse ponto aí de estender a mão, quando o Cristo estende a mão e fala dessa forma, ele está, eu creio assim, na minha interpretação, né, que eu estou vendo pela primeira, é que ele está se colocando como disposição de trazer esse ensinamento, de trazer essa luz, de trazer essa oportunidade, né? Agora, cabe aos eleitos, né, aqueles que se elegeram, aqueles que estão em sintonia, como a nossa amiga falou, de estarem dispostos, ou que ele pressente que estão dispostos, por isso ele está fazendo esse gesto para que aquele momento tenha progresso, né? Seja realizado aquilo para que ele veio, né? Que é trazer a mensagem e aqueles que estão ali ouvindo que recebam essa mensagem. Então, há uma sintonia. Então, essa mão é um símbolo de sintonia entre o que ele está falando e o que eles estariam recebendo ou assimilando, né? E ali a gente sabe que transcende mente, inteligência e pensamento. Eles estão em sintonia em outra esfera, em uma esfera, numa dimensão que é de intuição com intuição, né? E ele sabe que está se passando na mente daqueles, e aqueles que estão elevados também pressentem e recebem aquilo que ele está dizendo, e há uma sintonia, vamos falar, uma sintonia fina. Percebo isso. Desculpa, talvez vocês já falaram sobre isso, né, que já está sendo continuidade, mas só porque eu fiquei assim, eu vou falar um pouquinho, tá bom? Obrigado, desculpa aí. Nossa, mas ótimo. Muito. Você reforçou o que a gente já falou, mas veio trazer mais elementos, é ótimo. Tá vendo? Por isso que você não pode faltar. Posso falar um pouquinho? Pode sim. Obrigado, Carlinhos. Legal saber. Nossa, é emocionante saber que você abriu mão de alguma coisa para estar aqui com a gente. É motivo de muita alegria. Obrigado, tá? Me chama muita atenção essas colocações do Honório, porque ele coloca assim, é muito profundo, assim, é muito filosófico e profunda a colocação que ele faz. Ele fala assim, discípulo sugere alguém em plano de sintonia com a fonte radiadora. Então, assim, a fonte radiadora a gente pode entender como Deus, né? Ou como Jesus também. Jesus é uma grande fonte irradiadora para a gente, né? E ele fala assim, ó, a extensão da misericórdia, que a gente poderia entender como Deus também, né? Está constantemente a irradiar sustentação e direcionamento de trabalho, né? Então, essa fala aqui, ela é muito profunda, porque se a gente for olhar bem, nós já sabemos que a gente passa por um caminho de evolução. Começamos lá no reino mineral, reino vegetal, reino animal, e hoje estamos aqui como princípios inteligentes, despertos, dotados de livre-arbítrio, fazendo escolhas. Mas a gente passou por essa sequência. De alguma forma que a gente não tem ideia, mas a gente passou por essa sequência. E essa sequência, ela foi criando automatismos, capacidades, e cada fase dessa estava muito bem controlada. Então, se a gente for olhar o reino mineral hoje, não está descontrolado no planeta. O reino vegetal também não está, embora a gente insista em ir lá e desmatar e tudo, e isso está causando impactos severos, e um dia nós vamos ter que reparar tudo isso, mas o reino vegetal também está seguindo ali uma espécie de controle, vamos dizer assim. O reino animal é a mesma coisa, se a gente for olhar pelo que a gente sabe, a própria cadeia alimentar, é algo muito belo e tem um equilíbrio, uma harmonia incrível, né?
Embora a gente também está interferindo nisso daí, mas tem um controle, tem alguma coisa que a gente desconhece em detalhes que administra tudo isso. Aí chega na gente, a coisa dá uma bagunçada. Por quê? Porque a gente agora somos dotados da capacidade de escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós estamos numa outra etapa, mas não sem controle. Embora a gente ache que está, nós não estamos. Porque a hora que a gente dá um salto para além da gente e olha para planetas, sistemas, galáxias, essa mesma harmonia e esse mesmo controle inquestionavelmente existe. Não tem como a gente olhar para esse todo e não ver harmonia, não ver um controle, né, que ultrapassa a nossa capacidade de escolhas, de interferência, etc. Então, quando ele fala aqui da questão da gente estar em plano de sintonia com a fonte irradiadora, a gente já aprendeu na doutrina espírita, nos ensinos do Evangelho, que cada um de nós temos um dever a cumprir, uma tarefa. E essa tarefa se desdobra em cada circunstância da vida, em cada momento, com cada pessoa. Claro que nós temos a escolha de não cumprir, se a gente não quiser. Eu posso desprezar, eu posso optar por agir com egoísmo, com orgulho, com vaidades. Ou eu posso optar por desenvolver virtudes dentro de mim e cumprir esse dever com cada pessoa, em cada circunstância, em cada momento, em cada fase, em cada ciclo da minha vida. Que são obrigações comigo mesmo também, né? E com as pessoas que estão ao meu redor, família, trabalho, etc. Então, quando a gente aprende a ter essa compreensão profunda de nós mesmos e do nosso redor e do dever que nos cabe em cada momento, a gente começa a entrar em sintonia com essa fonte irradiadora, que é Deus. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais suaves, embora não menos doloridas, porque tem experiências que não são requeridas de dor. Enfermidades, tem pessoas difíceis, tem perdas, desencarnações, tem muita coisa, né? Nós ainda estamos numa fase que a gente depende dessas experiências, a gente precisa delas. Mas vai chegar um dia que a gente vai ter automatizado tanto essas virtudes que Jesus veio nos mostrar como é, que a gente nem vai precisar mais passar por isso. E a gente vai estar completamente sintonizado com essa fonte radiadora que é Deus. E se a gente já tivesse hoje sintonizado, a gente não teria tanto sofrimento na vida, né? Mesmo que passando por situações difíceis, né? A gente não iria desertar de nenhuma experiência, a gente não ia abandonar nenhuma experiência, né? Então, assim, é muito profunda essa fala aqui, ó. Sugere alguém em plano de sintonia com a fonte radiadora, né? Então, quando você pega Jesus, tá, estendeu a mão para os discípulos, né? Ele queria transmitir para os discípulos que estavam a fim de aprender com ele o que ele tinha para ensinar, né? Agora a gente precisa entender, né? Se a gente está a fim de entrar para esse time, né? E para que nós estamos estendendo a mão também. Qual é uma mão que você delícia? Come, chuchuzinho. Come, chuchu. Carlinhos, Pessoal, quer fica à falar alguma vontade, coisa? quem quiser fazer algum comentário, o Ramon tocou num ponto muito importante aí, essa questão da sintonia, né? É interessante, Ramon, que logo abaixo, o Honório faz uma explanação aqui que é a seguinte, ó. Imperioso direcionar os valores que detemos para além do circuito menos feliz do egocentrismo, sabendo discernir a natureza do recurso e a predisposição de quem se posiciona ante as nossas possibilidades de cooperar.
E ele já acrescenta no final, ó, a fim de que não venhamos, ante a manifestação espontânea da emoção ou do sentimentalismo, incorrer em lapsos que possam implicar em dar coisas santas aos cães ou pérolas aos porcos. Ou seja, o que ele está falando aí? Muitas vezes, nessa ânsia da gente entrar nessa sintonia fina, nessa ânsia de cooperar, em ser discípulo de verdade, a gente sai disseminando o que a gente sabe para todo mundo, gastando as nossas energias, muitas vezes, nossos recursos, ele fala de nossos recursos, né? Com quem não tem a mínima... Parece que o Carlos está falando aí. Com a mínima vontade de aprender. Então, assim, naquele momento, quando Jesus estende as mãos para os discípulos, ele sabia que era o momento exato dele falar tudo aquilo que ele falou, porque todos ali estavam sintonizados naquela mesma faixa vibratória. Ele não ia desperdiçar a sua energia, todo o seu conhecimento, para quem não estava a fim de conhecer. Então, que não seja todos, mas que a maioria ali estava sintonizado, estava. E eles estavam na condição necessária para aprender aquilo que o Carlos falou para a gente, que a família, numa visão mais ampla, ela não é só a família dos laços afetivos, mas ela se estende para a família universal, que são os laços espirituais, né? Então, eu queria só fazer esse complemento aí. Interessante que no próprio Evangelho, no capítulo 5º, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, fala que essas verdades, elas chegam à humanidade de acordo com o amadurecimento que ela já está apta para receber. Porque uma luz muito forte, ela pode ofuscar. O próprio Kardec disse isso no Evangelho, comentário dele. Então, assim, nem sempre aquilo que já está introjetado no meu íntimo vai estar no do outro também. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma experiência vivenciada. E são essas experiências que fazem com que nós venhamos, né, ter amadurecimento, experiências, vivências, né? Essa sintonia, né, com o bem. Então, é como você falou mesmo, às vezes a pretexto da gente querer expor aquilo que nos faz bem, nós queremos para o outro também. Mas será que o outro já está pronto para receber essa mensagem, né? Essa verdade? Que para nós é uma verdade, mas para ele ainda está em processo de elaboração, né? É o cuidado que a gente tem que ter com o proselitismo, né? Porque cada um tem o seu momento. Lógico que não há pretexto disso que a gente vai se esconder, se retrair, mas ter esse discernimento, esse bom senso, né? De saber o momento certo de falar as coisas certas, né? Isso aí, meus amigos. Quem quiser falar, só abre o microfone, tá? O Antônio aí, a Rita, o Iris, a Jo. Fiquem à vontade para falar quando quiser. O comentário de vocês também sempre é muito atrativo aí, acrescenta muito para a gente. Bom, vamos continuar então, Ramon? Passar para a parte que diz aí, disse eis aqui minha mãe e meus irmãos. Disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. O Senhor não se restringiu ao gesto. Falou também de modo claro e objetivo. Temos uma família terrena, carnal, e outra espiritual, que existe e se multiplica. Estejamos encarnados ou desencarnados. Deus é Pai. Somos irmãos uns dos outros. Precisamos caminhar para a plena conscientização deste fato. E essa família espiritual e universal irá se afirmando pela sintonia, pela afinidade que se estabelece entre os seus participantes.
A proposição de Jesus dá a esse entender. Também que, quantos se esforçam no sentido de serem seus discípulos sinceros, são por ele valorizados. Têm a sua dedicação reconhecida, a ponto de serem comparados à sua mãe e seus irmãos. Nisso não há desprezo, mas o reconhecimento puro e simples de uma verdade. Nada de privilégios, de acepção de pessoas, nada de injustiças. Mesmo porque as ligações terrenas são transitórias, permanecendo as espirituais dentro da qualificação de filhos de Deus, de irmãos uns dos outros. Quando oramos Pai Nosso, nossa família se dilata, ultrapassando as fronteiras, as limitações do próprio lar. Até aí. Perfeito, né? Claríssimo o texto, né? Então, quer dizer, essa sintonia mesmo, a nossa família espiritual está para além de tudo isso, né? Então, ele deixa bem claro, ó, uma terrena que é carnal e a outra espiritual, que ela existe e se multiplica, né? Mesmo encarnado ou desencarnados, né? Então, se Deus é pai, logicamente nós somos irmãos uns dos outros, né? Como disse mesmo Jesus, ovelhas de um só rebanho, né? Onde Deus é nosso pai, né? E Jesus é o nosso mestre, nosso irmão maior. Então, que eu achei muito interessante, assim, quando a gente se esforça para entender a mensagem de Jesus, nós somos reconhecidos e valorizados, então, pela dedicação, né? Pelo interesse de executar aquilo que Jesus fala, né? Que isso não é privilégio, não. E não tem justiça também. Olha que interessante, né? Como é bom a gente ver, assim, né? Quando somos valorizados por aquilo que nós já adquirimos, né? Porque isso aí não é privilégio mesmo, é o reconhecimento, né? De cada um de nós, né? Então, assim, não pelas ligações, né, transitórias da matéria, mas pelas ligações do Espírito, realmente como filhos de Deus. Porque quando a gente se sente filho de Deus, a gente entende que todos são os nossos irmãos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com seus erros, com seus acertos, a gente tem esse olhar mais abrangente de irmandade. A gente consegue perdoar com mais facilidade, a gente consegue entender, ter um pouquinho de indulgência com a pessoa, né? Então, assim, a nossa visão dilata mesmo, né? A gente consegue trazer para mais perto de nós toda e qualquer pessoa, desde quando a gente aceite realmente ele como um irmão e Deus como nosso pai. Ô, Meire, eu estava vendo uma palestra do Haroldo essa semana, né? Fazendo serviço aqui e escutando, né? E ele comenta que o Chico foi numa cidadezinha para fazer palestra, né? O Chico fazia pouca palestra, mas no período da vida dele, ele era convidado para algumas cidades, tinha saúde ainda. E quando ele chega lá, tá delegado, prefeito, vereador, juiz, promotor, tá todo mundo, né? E o pessoal falou para ele, ó, ô Chico, o que você quer conhecer aqui? Aqui tem bosque, aqui tem não sei o quê, aqui tem... Foi falando, né, as coisas que tinha lá na cidade, que ele poderia visitar, museu. Aí ele falou assim, eu quero ir na penitenciária. Aí todo mundo ficou assim, né? Falou, mas o Chico pediu, vamos levar, né? Chegou na penitenciária, aí ele entrou, aí, né, foi cumprimentando os presos com aquele carinho dele, né? Aí ele chegou em determinado momento, falou assim para o delegado, enquanto nós somos aqui, perguntou para o delegado, né? Em quantos nós somos aqui? Ou, tipo, incluindo ele e todos que estavam lá como presos Presidiários. também. E diz que o delegado, com essa pergunta, foi tocado e começou a chorar. Aí o Haroldo pega e fala isso, né? Que o Emmanuel disse para o Chico que todos nós, em algum momento, vamos descobrir que passamos pela fieira também do erro, né? Porque senão não estaríamos aqui na Terra. Uhum. E trazendo para o nosso estudo de hoje, todo mundo faz parte de uma família só. O negócio é que a gente busca essa família espiritual baseada na sintonia do bem, né? Pela afinidade que a gente vai se estabelecendo durante a nossa trajetória. E se a gente perceber que na nossa trajetória evolutiva a gente, no máximo, estaciona, a gente não volta para trás,
nós estamos a cada momento reforçando essa família espiritual. Por mais que nós estejamos assim ligados diretamente à nossa família material, né, nossos laços consanguíneos, a toda existência nós estamos reforçando essa família espiritual, que um dia poderemos chamar todos de família espiritual, porque são pelos laços de sentimento. Então, eu assistindo essa palestra do Haroldo, fiquei muito interessante como que o ser, quando vai ficando evoluído, tem uma visão diferente do próximo, né? Sim. A gente deixa de ser julgador para se colocar também na posição de pessoas que estamos aprendendo, mas também erramos na nossa trajetória. Sim. Mas é isso aí, quero ver o que os amigos acham aí. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui. E aí, Rita, Jô, o que vocês falam sobre essa questão da família espiritual, consanguínea? Ramon, quer falar alguma coisa? Antônio? Não, é só... eu acho brilhante assim, o que o Honório consegue fazer, eu fico impressionado. Porque como é que ele consegue falar assim dessa concepção filosófica de Deus e juntar esse conceito de família nisso? Não é? Porque a nossa família não é só nem a Terra, nem só os espíritos, nem é o universo inteiro. Tudo é filho de Deus, né? Tudo. Então vai chegar um dia que a gente vai conseguir, por exemplo, não sei quantos milhões de anos adiante, nós vamos ter contatos com irmãos nossos de outros planetas, de outras galáxias, vamos ter outra visão de vida, outra visão de tudo. E aí, eu acho assim incrível isso, essa questão aí. Porque também o que vai permitir a gente atingir esse avanço vai ser essa nossa capacidade de fazer o bem, de atingir essa meta que Deus nos coloca, de purificação. Eu não creio que a gente vai conseguir, por exemplo, avançar muito nessa parte de desbravar o universo, enquanto a gente não se desprender dessa nossa necessidade de dominação, por exemplo, né? Eu não creio que a gente vai, por exemplo, ir para Marte e ter contato com os marcianos para a gente ir lá e dominar o planeta deles. E nem vice-versa. E nem para eles virem aqui dominar o nosso. Então, mas isso vai acontecer ou para nos ensinar a que nós somos uma família só, né? Ou só vai acontecer na hora que a gente tiver com essa concepção interior, por exemplo. Para a gente não perturbar essa ordem. Então, hoje a gente perturba essa ordem, mas a gente vai só até certo ponto, né? Chega num certo ponto, a gente não consegue mais, né? Então, as fronteiras vão se abrir na medida em que a gente alcançar novas capacidades morais, que vão permitir a gente ter acesso e contato a outras coisas inimagináveis. Mas todas elas dentro de uma harmonia familiar, de uma harmonia da gente, uma harmonia cósmica, de nós com tudo, de nós com Deus, com a nossa natureza, com o universo, com os planetas, com tudo. Às vezes eu fico loucubrando, o que não é isso, né? Você chega a ser um ser que não precisa preocupar com perdoar mais, com aprender a perdoar, não. Você já perdoa, normal, tá tudo certo. Pode acontecer qualquer coisa, não tem problema, isso aí não é mais problema para você, né? Ah, vaidade, orgulho, que isso aí já foi. Aprender a obedecer,
aprender a ter sabedoria para ajudar os mais, os irmãos que estão um pouquinho mais atrás, renúncia, amor, caridade. Então, a gente vai se sentir parte dessa família cada vez mais. Até. Não é Deus que vai falar assim, vem cá que agora você é da família. Não, você já é da família, só que a gente vai perceber. Né? Vai falar assim, nossa, eu sou dessa família. Né? A gente vai cair a ficha. Fala assim, nossa. Né? Eu estou falando muito, eu estou escrevendo junto aqui, é um pouco das ideias que estão jorrando aqui, estou tendo um pouco de dificuldade, vocês me desculpem aí. Antônio, você quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto? Ainda no nosso planeta, ainda tem muita guerra, né? Nós olhamos aquele que é de outro país, às vezes até de outra cidade, como um estranho, né? Outro país, então, parece que é inimigo. E entre países, determinados países, dá muita guerra, né? Guerra que não acaba. Guerra secular, para não falar milenar. Né? Então, nós temos que vencer muito isso daí, dentro aqui. Primeiro, dentro da nossa casa. A maneira de resgatar começa em casa, na família. Família básica. Pai, mãe e filhos. Né? Então, tem muito chão aí, viu, gente? Muito chão. Para a gente chegar a pensar em outros planetas. Porque fala em outros planetas, o nego já pensa em conquistar, em se defender. O sentimento é nessa base. Nós ainda vivemos esse nível. Nós vamos melhorar, nós estamos a caminho da luz. Né? E temos que colaborar para isso, enxergar isso, e não desanimar, né? Eu não falo isso com desânimo, com revolta, mas é o que, por enquanto, acontece, mas com a certeza que vai melhorar e que já foi pior, né? Que já foi pior. Vamos trabalhar, né? Amemo-nos uns aos outros. Por isso que Jesus veio, né? Jesus, quando veio ali, só tinha guerra. Domínio, né? E lá na região tem guerra até hoje. Mas nós estamos indo. Sempre em frente, né, Antônio? Vamos reencarnando nos lados contrários, né? Até melhorar. E eu acredito na melhora. Isso mesmo. Sabe as palavras do nosso amigo Antônio. Alguém quer fazer algum comentário? Nós podemos seguir? Ramon, o Iris quer falar alguma coisa? Não. A única coisa que às vezes eu fico pensando, não sei, né, até onde eu estou certo com esse pensamento, não, mas eu questiono assim, nós seres humanos vivemos muito em procura de conhecimento e aumentar muito nosso conhecimento, a nossa cultura, e esquecemos da prática. Então, isso também me preocupa muito. Tem hora que eu fico assim muito pensativo nessa história, porque vamos falar a questão, por exemplo, nossa questão religiosa, por exemplo, pessoa. Infelizmente, não é a pessoa mais culta, ele religiosamente falando, ele não é consequentemente mais humilde.
entendeu? E devia ser. Então, a pessoa ele tinha que ver quanto mais ele adquire conhecimento, ele deveria ser mais humilde, colocar mais em prática. E, infelizmente, a gente não vê essa história. Eu estou falando de nós todos, assim, de todos nós, a maioria. Claro que serve nem para todo mundo, tem alguns casos, mas em 80% das situações, vocês podem observar que tem essa história. Então, a gente precisa colocar mais a prática, preocupar mais com a prática do que procurar mais conhecimento e pouca prática. Não que a gente não deva estudar, não é isso que eu quis dizer, não. Estou querendo dizer assim, que a gente tem que procurar ver aonde a gente está já colocando, onde a gente melhorou. De vez em quando a gente tem que fazer uma análise da gente, pensar o que a gente pensava sobre determinado assunto há uns anos atrás e o que a gente pensa. Se a gente tiver com o mesmo pensamento, se a gente não tiver evoluído nada, eu acho que a gente não aprendeu nada. A gente tem que ter melhorado em alguma coisa em relação a gente mesmo, porque nós que podemos nos analisar. Então, a gente sabe o que a gente pensou sobre um assunto há 20 anos atrás e o que a gente pensa hoje. Então, são situações, eu não sei se estou saindo do tema e tudo, mas tem hora que eu fico com esse sentimento aí. Você desculpa se eu tiver. O Iris está totalmente dentro, muito coerente sua reflexão, porque muitas vezes a gente fica batendo só na asa da intelectualidade, né? Achando que estamos crescendo muito. E, na verdade, ela é importante, mas a gente sabe que o equilíbrio, né, entre o amor e a razão é o que faz a gente voar. E, na verdade, se a gente for pensar, até o lado sentimental, o lado do amor é mais importante. Porque a partir do momento que você tem amor, você tem esse sentimento, aí você consegue fazer com que esse lado intelectual seja um pouco mais leve, né? Sem arrogância, sem essa preponderância de querer subestimar o nosso semelhante. Então, é muito coerente o que você falou. Muito legal. Vamos seguir? Ramon, se coloca o próximo. Lê para a gente, Meire. Sim. Vontade divina e realização. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Porque qualquer que fizer. Não há distinção. Não é o participante deste ou daquele grupo religioso, qualquer. Lembremos-nos do convite. Se alguém quiser vir após mim, está em Mateus 16, 24. Fazer, realizar, materializar, dar expressão. Muitos ficam na intenção. Segundo o livro dos Espíritos, Deus julga as intenções, mas recompensa de acordo com as obras. Não vale ou pretendo, tenho vontade, se pudesse. Em face dos conhecimentos que hoje nos felicitam, o livre-arbítrio, a se estender pelos meandros das circunstâncias de cada instante, passa a ter um significado mais amplo, a exigir critério e discernimento na escolha e encaminhamento das experiências. O Evangelho, como código de afirmação de vida, está sempre propondo redirecionamento de postura nas ações diárias, como medida saneadora da consciência e direcionadora do espírito para pisos mais elevados. Isso, até aí mesmo. Aqui, achei... Porque... pode falar. Não, é que eu falei, eu achei interessante também que ele ensina que a gente tem que fazer essa distinção, né? Que assim, não vale o que a gente Deus julga as intenções, sim, mas também que não vai, que Deus vai nos recompensar de acordo com as nossas obras, né? A cada um segundo as suas obras. Que às vezes não vale, eu pretendo fazer isso daqui a algum tempo. Ah, eu tenho vontade de realizar esse trabalho com pessoas de tal bairro, com pessoas carentes. Ah, se eu pudesse agora realizar tal coisa, né? Então, quer dizer, nós temos que ter esse discernimento, né?
E trabalhar todo o conhecimento que a gente tem hoje, colocar o nosso livre-arbítrio mais consciente, né, de tudo que a gente pretende realizar. Então, igual você começou a falar do conhecimento das duas asas, eu estava estudando hoje sobre um tema que eu vou falar lá na Casa Espírita que eu frequento, um estudo que eu estou desenvolvendo. Então, é sobre a fala de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aí como o professor de filosofia estava dissertando sobre esse tema. Aí ele fala assim, que muitas pessoas não iam gostar do que ele estava falando, mas essa fala de Jesus é uma fala egocêntrica, porque ele estava afirmando que ele era o caminho, que só ele que mostraria, que só ele era o caminho, que só ele era a verdade. Aí ainda comentei com a minha irmã, falei assim, interessante, que às vezes muitas amigas minhas que os filhos começam a entrar na faculdade, reclama, fala, nossa, foi na evangelização, hoje parece um ateu, não faz nada daquilo que foi aprendido na evangelização. Até eu comentei com a minha irmã, falei, então, eles falam com, assim, com uma firmeza tão grande, que às vezes a pessoa que não tem aquelas raízes assim profundas né, da vivência, da experiência, aceita isso como uma verdade que eles falam, porque igual eu falei para minha irmã, coloca Jesus como um ser igual a todos nós, cheio de imperfeições e dificuldades. Mas quando Jesus fala que ele é o caminho, né, que ele é a verdade, é que ele traz essa mensagem, né, que vai nos direcionar. Porque nós que somos espíritas, já a doutrina espírita já nos deu essa visão do que é o Cristo, né? Esse guia, esse modelo da humanidade. Então, hoje isso é uma verdade inconteste para quem realmente aceitou a mensagem de Jesus. Então, não tem como a gente ficar fazendo dissertações filosóficas sobre isso mais, porque é uma verdade para nós que já não tem mais que colocar nada, nem um pormenor nisso. É ponto, né? Então, aí que é essa questão que Emmanuel fala das duas asas, a do sentimento e a da sabedoria. Porque aquilo que eu já sei, como diz o próprio Emmanuel também, não basta você dizer eu creio, mas eu sei, eu compreendo já tudo isso. Por que Jesus é o caminho, a verdade, a vida? Né? Então, aí que a gente tem que trabalhar assim, estudar. Próprio Cristo, né? Próprio no Evangelho está, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Claro, a gente tem que estudar mesmo. Mas a gente tem que instruir, mas já aliar o sentimento e a razão. Como diz aí, esse equilíbrio, nenhuma nem muito para cima, nem outra muito para baixo, né? Esse equilíbrio mesmo dos dois, né? Como diz, na mente, né? E o coração está ali aliado, e as mãos, né? A mente significando o raciocínio, o coração significando o sentimento, as ações, e as mãos, a vivência, né? O trabalho, o labor de cada dia de cada um de nós, né? Então, a gente, sim, como está próprio, né, está dizendo nesse texto, né? A gente deixar um pouquinho dos desculpismo, né, como diz, da correria do dia a dia, prestar mais atenção, né, da razão da gente estar aqui, né? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida, né? O quanto que essa mensagem já está introjetada dentro de mim para que eu possa transformá-la em ação. Não só a meu favor, mas ao favor do meu próximo também. Então, assim, são reflexões profundas, né? Que a gente tem que fazer todo dia. E tudo muito provocativo, né? Para realmente a gente refletir. É verdade, você falou uma coisa legal, Miri, porque, assim, por que as pessoas falam isso de Jesus, né? Os ateus ou até outras religiões que não têm Jesus como uma figura principal. É porque eles não têm consciência do Jesus real. Só tem consciência do Jesus que foi motivo de guerras e que se tornou personagem exclusivo dos cristãos, vamos dizer assim. Agora, o dia que todo mundo souber que ele é o governador da terra e que a lição que ele deixou é para qualquer religião, qualquer uma que você pegar, vai encontrar nos exemplos dele as inspirações necessárias para ligar os seus fiéis a Deus. O dia que acontecer esse desencapar, né,
tirar essa casca, Esse véu. essa mentira, né? Que criou essa repulsa dos ateus, que criou esse antagonismo em quem quer defender a sua forma de crer em Deus. De que isso aí cair, aí não vai ter mais argumento, né? E aí todo mundo vai entender por que ele é a verdade. Por que ninguém pode vir ao Pai senão por ele, né? Não é porque ele é ele não é uma religião, né? Ele não está defendendo religião nenhuma, né? Ele é a luz. Ele é a luz que vai irradiar para todas. Sim. Personificação do amor, né? Exato. Então, o dia que a gente enxergar todo mundo, o mundo inteiro, vai acontecer algo aí nos próximos milênios que vai limpar isso daí, né? E aí, agora, a gente está aqui, nós temos acesso agora a essa visão, esse conhecimento, e acho muito bonito o que está escrito aqui, né? Que fala que o Evangelho, ele é o código de afirmação de vida, né? Ele está sempre propondo a postura nas ações diárias como medida saneadora da consciência. É bonito isso, né? Eu acho essa medida saneadora de limpar mesmo. Então, né? por quê? Tirar esses atavismos, né? Porque ele é a personificação do amor e das leis divinas Sim. aplicadas. Quando é que a gente suja a nossa consciência? Quando a gente age contrário às leis divinas, que são universais. Não tem religião, não tem nada, né? Isso rege tudo no universo. Então, quando a gente age em contrário, a gente suja a nossa consciência. Jesus veio mostrar como é que faz para limpar né? A consciência, né? E direcionadora do espírito para níveis mais elevados. Né? Para mostrar também o seguinte, além de você se libertar das sujidades que você criou pelos erros cometidos, olha aqui como é que você faz para você ir além, né? Vamos dizer assim. Ele bonito, guia, né? Como diz ele, modela, né? Nos mostra o caminho e mostra como tem que ser o modelo. Ele deu esse exemplo. Isso. Não foi ele, não veio só falar. Ele personificou esse exemplo, né? Ele é a mensagem, né? Então, assim, tirar esse Cristo humano que eles colocam. Esse Cristo é encarnado entre os homens materialista, e cheio de né? Materialista. Um materialista, pequeno, antropomórfico, né? Que a Isso, gente vai lá e transforma ele num ser que tem as mesmas idiosincrasias que a gente. Aí fica fácil, né? Carlinhos levantou a mão aí, ó. Não, Meire, muito bem colocada a Meire, Ramon também. Eu só quero, né, falar um pouquinho filosoficamente como que eu entendo esse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Imagina, então, que eu não sou cristão, eu não conheci o Cristo, eu vivo no Oriente, eu vivo num lugar que não tem doutrina cristã lá, não tem cristianismo nenhum. É um pouco impossível, mas a pessoa está em outra religião lá, hinduísta, tem tantas outras religiões, ele não conheceu Cristo. Mas ele pode se salvar se ele também, vamos dizer assim, entender essa universalização da lei cósmica. Ele nem viu falar do Cristo, mas ele por si só entendeu, se disciplinou, sintonizou, né? Tanto é que aqueles mestres yogis lá do Himalaia, eles não são cristãos. No entanto, eles são mais evoluídos que nós, né? Como disse o Gandhi, né? Eles queriam sempre cristianizar o Gandhi, né? Queria que o Gandhi aceitasse, porque era uma grande vitória para eles que o Gandhi fosse cristão, né? Converter ele. E ele disse muitas vezes, olha, eu aceito o Cristo do Evangelho, mas não aceito esse Cristo que os cristãos pregam por aí, falam que é o Cristo, né? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é que eu tenho que, assim, seguir passo a passo o que o Cristo falou. Não é aquela personificação do Cristo, ele que vai ser o meu salvador.
Eu entendo que cada um de nós pode ser o Cristo. Como ele disse, nós somos deuses, sois luz, né? Então, eu quero dizer assim, que eu vou me salvar através do meu entendimento, da minha compreensão dessas leis cósmicas, dessas leis divinas, dessas leis do Criador. Agora, sem sombra de dúvida, né, que para nós aqui ocidentais, essa mensagem do Cristo, esse evangelho, é a base fundamental para nós aqui. Nós não conseguimos enxergar de outra forma. E ela realmente nos salva. Nos salva no sentido de voltando um pouquinho. Quando ele pergunta para os seus apóstolos quem ele era, e todos falaram uma série de coisas, e o Pedro só respondeu da maneira correta, ele disse, não foi vós que disse, mas foi a revelação cósmica que, estou falando as minhas palavras, que te mostrou isso, né? E sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Então, quer dizer, o que significa essa pedra e essa igreja? Senão todo o evangelho dele, toda a doutrina, né, que ele estava pregando, né? Então, quer dizer, é uma ideia que o Pedro trouxe, de uma intuição cósmica. E essa intuição que o Pedro teve, ela foi em sintonia com o que realmente ele era. E como realmente nós teríamos que encontrar essa nossa iluminação, essa nossa salvação, né? Então, o que eu já ouvi, né, de outros filósofos falando assim, o que realmente o Cristo veio fazer aqui? Ele veio o quê? Anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. Então, se ele veio fazer isso, ele veio dizer para nós, olha, vocês aí, existe o reino dos céus. E eu vim anunciar. E eu vim ensinar o caminho para vocês. Quer dizer, agora ele fala, eu sou o caminho, a verdade. Então, quer dizer, através dos meus ensinamentos, vocês vão chegar lá. Mas não é através de mim como pessoa, não é eu personificado, vocês já disseram isso. Mas eu queria assim, frisar um pouquinho mais assim, que se alguém ainda pensa, né, como você disse aí, que ele foi o maior egocêntrico que teve por afirmar isso, e isso criou muito atrito entre todos aqueles que então até não entendia quem ele era. Ele afirmou categoricamente, com todas as letras claras, que ele era isso, né? E ele comprou uma briga muito grande, né? É porque não souberam realmente, talvez ele não soube expressar, ou a gente não estava à altura para entender, né? Que não era ele como encarnação física, era uma doutrina, era um pensamento, como o próprio Pedro disse, ele falou, é uma base filosófica, é uma construção de saber o que eu sou, para onde eu quero ir, de onde eu vim, para onde que eu vou voltar, onde que é o meu verdadeiro lugar, né? Quer dizer, é uma construção filosófica que ele trouxe, que através dessa construção filosófica, dessa sintonia, dessa harmonia, desse conhecimento que até então nós aqui como mente, inteligência e pensamento não tínhamos, isso ele mesmo disse que não veio para quem tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir, porque esses iriam ouvir e ver e não entender nada. É bastante profunda mesmo, que a gente tem que assim, debater, porque senão a gente acha que tem que ir lá na igreja, tem que ir lá em tal lugar, porque o Cristo está lá que vai me salvar. É uma personificação. E não é. É uma doutrina, né? É uma filosofia, é um cair em si, entrar em si, como caiu aquele filho, como entrou aquele filho pródigo, né? No momento que ele deu um start lá, depois de tanto sofrimento, ele percebeu que existia esse reino dos céus, que existia, entre outras palavras, lá na passagem, a casa do Pai, né? Desculpa, pessoal, alonguei um pouco, mas assim, eu vejo de uma forma bem mais suave, sabe, essa parte, sabe? Bem mais suave.
É porque o próprio apóstolo João, né, no Evangelho de João, ele fala, né, que o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, o Verbo era a palavra. Então, Jesus, sendo esse Verbo, sendo esse médium de Deus, ele veio trazer a mensagem. Porque ele é o caminho, porque ele veio nos mostrar o caminho, a nos mostrar o que era a mensagem. E quando essa mensagem ela é entendida, ela é absorvida pelo ser, ela se torna realmente esse caminho de ascensão, né? E veio nos mostrar que a vida, acordem que a vida não é só isso aqui, não. Né? Existe algo muito mais além do que isso aqui. Né? Então, quer dizer, sendo esse caminho, ele veio, né, como médium de Deus, nos mostrar realmente a palavra de Deus, né? Entre os homens, para que nós pudéssemos entender toda a grandeza do Espírito, né? Desse ser imortal que está aí para aprender, para evoluir, para experienciar, né? E mais, né, Meire? A gente tem uma visão do Jesus que vai um pouco além, que ele é o governador do orbe. Então, o que passa por todos que não passam pelo governador? Né? Que é o intermediário. Vamos falar intermediário porque Deus sabe tudo, mas em hierarquia é o intermediário entre nós e Deus. Então, se você está em qualquer religião que seja, em qualquer pensamento, e mesmo ateu, vai ter que passar pelo Cristo. Então, ninguém vai ao Pai a não ser ele. Por quê? Ele é o caminho mesmo, querendo ou não querendo. Mesmo você não acreditando, é o caminho. Não tem jeito, né? Porque então, assim, a doutrina espírita nos mostra algo muito mais amplo. Um Cristo muito mais, né? Maior do que toda a humanidade já viu. Eu fico esse vendo aí co-criador. Alguns filósofos que estão aparecendo na televisão aí, que eu vejo me dá tristeza de ouvir. Sim. Gente, tem uns que estão no auge aí, não vou nem falar nome, mas vocês sabem quem é. Dá tristeza de ouvir os comentários deles. Totalmente materialista, totalmente fora de parâmetro para quem tem uma visão espiritualista que transcende isso tudo. Então, pior às vezes, que muita gente compra essas ideias, né? Justamente, são formadores de opiniões. Esses dias mesmo, um amigo meu me mandou um vídeo de um historiador aí, contestando tudo que fala sobre Jesus, sobre o nascimento, sobre fatos históricos. E ele, assim, né? Eu peguei, como a gente tinha estudado sobre o nascimento de Jesus e tinha algumas fontes, mandei para ele totalmente rebatendo o que ele tinha me falado, sabe? E eu achei assim, na obrigação de enviar, porque às vezes a pessoa, por ser uma pessoa que é dita como historiador, tudo, a gente pega como verdade, não é bem assim. Existem historiadores que têm um propósito, né, que vão por uma linha, e tem outros que vão por outra, filósofos também, cientistas também. Então, a gente tem que perceber e colocar na balança tudo, senão a gente acaba ficando cético, achando que determinada fonte é que tem a verdade. Mas é importante nós fazermos essas reflexões aí. Vamos continuar, amigos? Porque na sequência vai falar sobre a vontade. Eu vou fazer a leitura, Ramon, vou fazer até o final e a gente faz um apanhado para fechar. A vontade do meu Pai. Os discípulos procuram cumprir as instruções do Senhor. Na ânsia de aprender, alunos e mestres estão sintonizados. Jesus ministra um curso de espiritualidade, ensina e exemplifica, conferindo, assim, novas dimensões à vida e à criatura. Como aprendemos em João, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O objetivo de Jesus era fazer e continua sendo as determinações do Pai. Sintonizando-nos com ele, estaremos fazendo o mesmo e passamos a ser seus irmãos. Aderindo ao sistema da evolução consciente, estará o ser aceitando como premissa da nossa vida o seu ajuste às determinações do Criador. São os clamores do coração, visitado pelos padrões assimilados, convocando-o a operar sob a claridade do conhecimento incorporado. A fixação do objetivo e a determinação em alcançá-lo constitui a força que superará o desânimo ou a ansiedade no caminho a percorrer. É esta força que, na forma de comando, direcionador e operacional, proporcionará
que cada qual atue em consonância com os ditames de Deus, recolhendo dele os caracteres da redenção. Que estás no céu. Plural, porque não se refere apenas aos planos espirituais mais elevados, mas a todas as expressões da natureza que mostram a realidade e a presença de Deus. Onde estão o equilíbrio, o belo, o harmonioso, aí se encontra Deus. Ao buscá-lo em nossas reflexões, movimentamos o espelho da alma, ajustando-o na direção do mais alto. Neste divino movimento, abrem-se para o espírito, ao nível das vibrações, as faixas representativas dos céus, em cujas reentrâncias identificamos o Pai Celestial dentro de nós mesmos, a irradiar amor, trabalho, esperança, segurança, reconforto, bem-estar. Em abençoada indução às mudanças de comportamento e consequente sensibilização para o cumprimento da parte que nos cabe na obra da criação. Ajustando-nos a tais imperativos no laboratório da existência, para além das intenções, estaremos sintonizando com o pensamento dele, em suave transporte de júbilo espiritual. Este é, meu irmão, irmã e mãe. Os liames consanguíneos ficam restritos à sua verdadeira função, união temporária de espíritos, geralmente devedores, com vistas ao aperfeiçoamento de cada um. Neste ponto, temos muito valorizado a atuação de Maria, legítima irmã espiritual do Divino Mestre, aceitando a missão de ser mãe dele, realizava a vontade de Deus junto a nós. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está em Lucas 1:38. Preciosa lição de desapego, de amor fraterno, de universalismo. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Está em Mateus 10, de 29 a 30. E ainda, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Sob esse aspecto, quando notamos que uma pessoa não é ambiciosa, interessa-se só pelo que é seu, se satisfaz com o necessário. Confiamos-lhes os bens, certos de que não lhe ocorrerá a cobiça de se apropriar deles. Por isso, os mansos herdarão a terra. Assim, o que não é ganancioso se beneficia com o que é do irmão. O egoísta se limita, se restringe. Quem sabe renunciar, ou só se prende à lei do uso, se inicia para a comunidade. Com os parentes se dá da mesma coisa. Sentimos-nos bem na casa do nosso próximo. Todos nos acolhem com alegria, quando o sentimento do nosso substitui o meu. Como foi dito, podemos ter a mãe do semelhante como nossa mãe, a filha como nossa filha, a irmã como nossa irmã. Há ampliação do conceito de família, no pensamento e na realidade, e de propriedade também. E isso se dá no mundo material desde já, como também na pátria espiritual. As perseguições surgem por causa da incompreensão, do egoísmo feroz, do desejo de posse. Finalmente, caminhamos para a época da compreensão, já preconizada por Paulo, entre aspas, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Está em Timóteo 5, de 1 a 2. Extraordinário tempo em que os mais velhos serão tidos como nossos pais e mães.
os mais ou menos da nossa idade como irmãos e irmãs, os mais novos como filhos e filhas. Antes de ser conquista de uma comunidade, será o apanágio de cada um, fruto do esclarecimento. A exemplificação do que foi dito temos no Calvário, entre aspas, ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ora, se o mestre tivesse outros irmãos, certamente confiaria a eles a custódia de sua mãe. Quanto ao termo mulher, era na época a palavra mais respeitosa com que um homem podia se dirigir ao elemento do sexo feminino. Assim dirigiu-se Jesus, de outra feita, à sua mãe. Mulher, que tenho eu? Aí continua a passagem. A abordagem desse assunto por Jesus apresenta um circuito de valores que toca essencialmente a individualidade em sua faceta espiritual, projetando-nos para fora dos aspectos familiares convencionais. Passamos a interrelacionar no piso das dimensões vibratórias, compensadas com quantos operem na mesma faixa. Os laços se estreitam e se fortalecem em configuração peculiar de onde surgem, irmãos, na sonda de sustentação e segurança da tarefa, e irmã, no processo de complementaridade, proporcionando pleno atendimento pela permuta dos componentes razão, sentimento. Mãe, quando na relação entre os seres a vibrarem na mesma linha vibratória, um deles sugere o influxo do amor, carinho ou ação capaz de gerar as mais abençoadas indicativas de trabalho no engrandecimento da obra de Deus. Acabou, né? Agora acabou. Pessoal, eu fiz a leitura de tudo, porque a gente já está há 4 semanas, senão eu acho que ia ficar muito, muito cansativo a gente ficar na mesma passagem, né? Então, para resumir, a gente falou da vontade do Pai, né? E Jesus aí fala da vontade, né? Que a gente tem que fazer a vontade do Pai, e na maioria das vezes a gente faz a nossa vontade, né? A gente se distancia da vontade de Deus, e às vezes se distanciando da vontade de Deus, essa irreverência, a gente pensa ter liberdade. Mas a gente percebe que a verdadeira liberdade é a liberdade concedida quando estamos fazendo a vontade de Deus. Porque aí estamos vibrando na lei que é eterna, a lei que não é transitória, que é a lei do amor. Toda vez que a gente vibra na lei do amor, a nossa liberdade se amplia, né? E o nosso determinismo diminui. A nossa liberdade no amor é a liberdade da vontade divina. Então, que a gente possa pensar nessa questão da vontade divina, né? Fazer a vontade de Deus. E não a nossa, baseada no nosso egocentrismo. Que está nos céus, né? É muito mais amplo essa palavra, essa parte que fala que está nos céus, né? Aqui fala que todas as expressões da natureza que mostram a realidade da presença de Deus, onde estão o equilíbrio, o belo, o harmonioso, aí se encontra Deus. Então, toda vez que a gente fala de céus, toda expressão de natureza que mostra a presença de Deus, a gente pode falar que é os céus, né? Se a gente está aqui numa harmonia do bem, a gente pode falar que a gente está no céu, né? Agora, se a gente está numa harmonia, numa desarmonia, a gente já está ao contrário. Este é meu irmão e minha mãe. A gente fala novamente aqui da questão da família espiritual, né? E não da família consanguínea. E depois ele acaba aqui com essa finalização aqui, abordando, né? O valor que tem a gente abordar essa faceta espiritual, para que a gente possa projetar esses aspectos familiares, né? Que são importantes dos laços consanguíneos, a gente tem que valorizar ele como base para o nosso estágio evolutivo,
mas que a gente tem que pensar também, conforme eu dei aquele exemplo do Chico, que todos somos irmãos, né? Que a nossa família, muito mais do que essa base que a gente está aqui nesse momento evolutivo, ela é uma família universal, assim como o Ramon falou. O Chico, às vezes, não queria matar as formigas que estavam dentro da sua casa. Conversava com as flores. Ele já estava num momento onde ele sabia que tudo que era obra divina fazia parte da família universal. Nós ainda não conseguimos ter essa visão e ficamos limitados apenas ao nosso ambiente doméstico. Ressalto, como eu disse anteriormente, é muito importante essa base, e nesse momento, às vezes, a prioridade tem que ser a nossa família. Mas nem por isso a gente tem que deixar de estender o nosso olhar ao nosso próximo, que é a nossa família espiritual, que é a criação divina. Bom, pessoal, para resumir, eu acho que essa passagem da verdadeira família de Jesus trouxe para todos nós assim um grande conhecimento, né, moral, de como Jesus procedeu naquele momento, né, dando esse belo ensinamento, né, ampliando a visão de todos que estavam ali, principalmente dos discípulos, e que veio, através dos tempos, trazer para nós também qual a visão verdadeira da família universal, né, independentemente de religião, de raça, de sexo, até de graus evolutivos, né, do mineral, vegetal, animal, somos todos irmãos. Com esse pensamento, vamos repensar quando passar pela nossa cabeça em destratar um animal, quando pensar em injuriar tal pessoa, quando pensar em falarmos coisas sem passar pelo filtro do amor e da razão. Então, penso seriamente que esse estudo foi um estudo muito, muito importante, que agregou muito para o nosso conhecimento. Se alguém quiser também resumir aí, para a gente passar para a finalização. Fernando, tem uma pergunta aqui no Consolador que é justamente essa passagem. Aí eu acho interessante, só para reforçar mesmo, porque, como diz Emmanuel, nos traz muitas reflexões. É a pergunta 342 do livro Consolador. Aí perguntam assim para Emmanuel: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Aí Emmanuel responde: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita a um ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os mais aparentemente felizes aos mais desvalidos da sorte. É o que você falou realmente, né? Essa é a mensagem, né, principal que Jesus quis nos deixar, né? Olha, muito bom, em consonância mesmo com nossos estudos, né? É. Eu vou passar a palavra para o Ramon, ele tem um vídeo áudio, Ramon. É áudio, né? Ah, eu tô só com áudio. Se você me dá um minutinho, acho que eu até consigo pôr o vídeo. Essa é uma ideia boa aqui. Vai falando aí que eu vou pegar o vídeo aqui. Beleza. Pessoal, nós estamos pensando aí nessa questão do ano que vem, 2022, né, fazer algo que seja bom para todo mundo, pensando se a gente vai intercalar uma reunião sobre as mulheres do Evangelho, né, de Maria de forma virtual e os Atos dos Apóstolos presencial, ou se a gente vai fazer os dois mistos, ou se a gente vai fazer tudo virtual. Até no final do ano a gente tem uma posição para passar para vocês, mas eu penso, tá, que seria interessante de alguma forma a gente ter algo presencial também. A Jo trouxe essa consideração e a gente sente falta, né? Mas eu acho que também a gente não pode perder essa oportunidade que a gente teve de muitas pessoas participarem de forma virtual. Então, nós vamos ver algo que fique equilibrado para todo mundo participar e todo mundo ficar satisfeito com os nossos estudos, tá? Na semana que vem, a gente vai pensar se a gente vai fazer alguma coisa relacionada aos apóstolos, que ainda faltam 2 apóstolos para a gente estudar, ou se a gente vai voltar ainda no assunto de Maria. Mas eu penso que se a gente conseguir fechar a questão dos 2 apóstolos que faltam até o final do ano, a gente já vai começar o ano estudando, intercalando,
um estudo e outro, né? Que vai ser muito importante. Antônio, você quer falar alguma coisa? Seria bom fechar os apóstolos, que nós vamos ter aquele período de férias, né? Nós vamos voltar a partir de dia 10 de janeiro. Porque agora nós vamos... Estou sem aqui, deixa eu ver. Nós vamos... Estou com o calendário aqui, se quiser. Dezembro. Porque dezembro, o Natal é num sábado, dia 25. Provavelmente a gente deve parar aí no dia 19, não é? Nós definimos até dia 12 de dezembro. 12. Então vai dar 28 dias, hein? Do dia 12 ao dia 10 de janeiro. Porque depois já é véspera de Natal, intervalo, Natal e Ano Novo, é aquela... Certo. Beleza, a gente passa essa informação aí no decorrer das próximas reuniões, né? Agora, isso aí não impede, vamos supor, vamos até dia 19. Aí fica a critério também dos grupos. Mas Se for necessário, a gente estende, né? Nós vamos dar essa parada, como sempre demos, né? Sim. Porque como o nosso trabalho, assim, na parte mediúnica, a gente tem muitos grupos, e os grupos mediúnicos precisam de ter gente presente, né? Aí, nesse período de férias, cai muito. Entendi. Né? Agora, se o grupo de estudo, assim, quiser avançar mais, não tem problema, não. Isso aí não é... Viu? Certo. Bom, Ramon, vou passar a palavra para você, então, apresentar o vídeo. E depois, então, aí eu vou pedir para a Meire, na sequência, fazer a prece final, mas o Ramon vai explicar para nós. Hein? É o sambinha, Ramon? então, o Tonho pediu para colocar, eu ia pôr só no grupo lá depois, mas aí vamos seguir a inspiração do Tonho aí. É que tem o pessoal do Ser fez uma música com a psicografia nossa, lançou ontem, eu vou colocar no vídeo para vocês o link da live. Até muito interessante, porque a live recebeu como convidado o Luciano Klein, que é o autor de uma nova psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, tem 1.200 páginas, é incrível, assim, o trabalho. E ele estava como convidado ontem, a live toda muito interessante, muito, muito bacana de ouvir. E no finalzinho eles apresentaram a música, que eu vou colocar aqui agora. Lançamento especial, viu, gente? Então, aí não tem muito a ver com o estudo de hoje, mas como nós estamos participando lá, o Tonho achou melhor dividir aqui com o grupo, né? E é sobre o livro Linha 200, o Ser fez um trabalho muito legal. Desde a pandemia, eles musicaram cada capítulo. Esse é o último. Aí faltam 4 agora, que é o prefácio e os 3 primeiros, porque eles começaram do 4 para frente, né? E lá na live ele apresenta algumas, vale muito a pena ver. E aí essa última a gente conseguiu, tivemos a nossa participação aí de escribas, né? Porque autoria nenhuma, né? Só a tinta da caneta e o dedo para digitar, né? Mas aí a gente ficou muito legal dividir com vocês aqui, tá? Amanhã, ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje, e a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho das próprias ações. Que de retorno à imortalidade recebas em reação compulsória os frutos da semente que cultivaste, e que sejam eles a paz, a alegria e o céu, segundo a tua lavoura de trabalho, luz e bem.
A chegada nos revela o retorno da vontade, e naquilo que encastela estará felicidade. A semente que te lesa é de escolha em grande parte, e caminhos da vileza atingiste a humanidade. Coração tem esperança em caminhos da bondade, e só faz desesperança ante escolhas da maldade. Coração tem esperança em caminhos da bondade, e só faz desesperança ante escolhas da maldade. Toda forma de bondade é de impulso criador, te desperta a santidade em reparo redentor. Faz impulso vivifica este parto profusão, faz o bem solidifica este amor no coração. Ressuscitou, imagine ele chegando, ele sempre te esperou e abre os braços festejando. A chegada pelo bem é repleta de alegria, é de amor se plantas bem, é de luz se a bênção cria. Coração tem esperança em caminhos da bondade, e só faz desesperança ante escolhas da maldade. Coração tem esperança em caminhos da bondade, e só faz desesperança ante escolhas da maldade. Nossa, que lindo, Ramon. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Ó. Super produção. Super. E o Espiritismo precisa disso, precisa de alegria também, né? Jesus era alegria. E às vezes a gente fica num negócio meio fechado assim, né? E não é só isso. Como diz o Noel Rosa, né? Uma música, numa psicografia dele, ele fala assim: ao malandro velho se ensina evangelho com samba canção. É muito legal. Isso aí, pessoal. Que bom, né? Terça-feira, pessoal, tem no Roda Viva do Espiritismo Haroldo Dutra Dias, viu? Vai ser um programa joia. Parece que vai ser num horário diferente. Eu acho que não vai ser às 8. Preciso ver lá, mas aí eu coloco no grupo. Acho que é 9 Interessante a horas. gente assistir. Vai ser muito bom. Vai ser um programa histórico. Isso aí. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo a todos. Fazer a prece, Hernani. Ah, prece, verdade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia e modelo, a fim de agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de estudos. Agradecemos, Jesus, cada ensinamento, cada pensamento que nos foi sugerido,
que nos foi apontado na tarde de hoje. Com o coração agradecido, lembrando de todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje, a todos aqueles que estão nos hospitais, a todas as pessoas que sofrem, que choram a partida dos seus entes queridos. Nós rogamos, Jesus, o vosso amparo, a vossa proteção. Pedimos, Jesus, que iluminai o nosso coração, o nosso raciocínio, a nossa vida, os nossos atos. Que o Consolador prometido, Senhor, se faça luz para toda a humanidade, através dos vossos ensinamentos, e assim, Jesus, caminharemos toda a humanidade rumo ao amor e à fraternidade universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Mas não deixei-nos entregues às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Que a semana de cada um de nós possa ser proveitosa e abençoada, vivenciando dentro do vosso amor e dos vossos ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Viva Jesus.